Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Bússola de Luz. Se for sua primeira vez, muito prazer, sou Michele Correia. E essa leitura traz a mensagem que é uma das mais relevantes desse último quadrimestre, para você que quer sair da procrastinação, dos bloqueios e entender como dar um passo que te leva a um sonho, a um propósito. E por quê? Esse ano, na numerologia, nós somos regidos pelo número 9, a soma de 2 mais 0 mais 2 mais 5, que fala sobre o que é importante concluir, completar para que haja uma expansão. Enquanto na astrologia, a regência de Júpiter fala muito de expansão. Então, Júpiter é o grande benéfico, tudo aquilo que a gente dá a nossa atenção expande. Então, é como se a conversa desse ano para a humanidade fosse assim: 2025 está dizendo assim, a vida, o universo. Galera, para você acessar essa expansão, esse crescimento, esse sonho, você primeiro precisa concluir esse trabalhinho aqui que você está adiando por algum motivo e desapegar disso que não serve mais. Não dá para ir para o próximo passo grudado nessa crença, por exemplo. E por isso eu vou trazer essa informação na leitura para você que tem Lua, Sol, comecei então pela Lua, hein? Sol, Lua, Ascendente ou Libra forte no mapa. O que é que vocês precisam completar e desapegar? E qual é essa expansão que vocês vão acessar ao fazer isso? E um conselho, beleza? Vou tirar todas as cartas primeiro, e aí depois a gente conversa para entender aqui qual é o melhor caminho para acessar esse sonho que vocês têm no coração e que a coisa não está realmente desenrolando. Primeira coisa que eu vou ver aqui é o que você precisa completar e por que você não está conseguindo, tá? Seis de espadas, ok. Por que o Libriano não está conseguindo fazer essa travessia? Conte tudo, não esconda nada, tarô. Sua carta, ok. Nós temos dois de espadas com mais de espadas, muitas cartas de espadas para vocês que são regidos pelo ar, né? Elemento ar. Tá. Ao que o Libriano está apegado nesse momento e que ao desapegar disso tem uma expansão, porque vocês vejam. Eu tô falando que é importante completar e desapegar para que haja uma expansão. Não significa que seja a única coisa que vocês precisam concluir e desapegar para na vida de vocês, né? Para que haja uma expansão. As de copas. As de copas saem bastante aqui, como apego. Por que os embrianos estão apegados Opa. Por que os embrianos estão apegados nesse as de copas? Duas cartas. As de copas. Seis de copas. Tá. Vou mostrar melhor aqui. Não tô com pressa. E qual é a expansão que vai acontecer? Qual é essa transformação? Esse acesso, esse sonho que vai acontecer para o embrião ao completar e desapegar disso. Tá muito interessante. Pois é. Dois de paus com três de ouros. Conselho.
4 cartas aqui de conselho para os librianos. Muita carta de... Olha o que já caiu. A gente tem aqui a energia da justiça, que representa a Libra. O Rei de Espadas, que é representado pelo ar. Os enamorados. Tá muito interessante essa leitura de vocês. Rei de Copas. Vou tomar uma água, por isso vou fazer uma pausinha e já vamos conversar. Fundo do deck, a estrela e Cavaleiro de Paus. A conversa do universo para vocês é muito a seguinte: como é que vocês vão entregar tanto para fora se tem uma bagunça interna acontecendo? Existe dentro de vocês, e aqui eu tô falando de mundo interior. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a nossa fortaleza está no nosso mundo interior e a nossa fraqueza de nós humanos está em depender de qualquer coisa que seja do mundo exterior. Tem uma outra metáfora, rainha das metáforas aqui para vocês librianos, que diz assim: o barco ele não afunda pela água que está fora, mas pela água que acessa, que entra no barco, no navio. E é muito isso que eu tô sentindo. Vocês têm muitas questões para serem trabalhadas de auto-preenchimento, auto-valorização, auto-amor, bastante dicotomia. Eu vejo que vocês ficam sempre numa coisa de e agora? Será que eu deixo o outro desconfortável e fico confortável ou faço o caminho inverso? E a vida tá falando para vocês que as bases ficaram sólidas nas relações, no trabalho, você com você mesmo, no dinheiro, quando vocês organizarem essa bagunça interna. E como que eu organizo essa bagunça interna, Michele? Começa por vocês. Começa com equilíbrio no dar e no receber. Começa... tem uma coisa. Eu tô muito focada em viver a vida com propósito. Viver a vida de propósito. E aí eu tô colocando algumas metas. E eu coloquei uma em setembro de 2024, eu fiz 42 anos, que eu faço aniversário em setembro. E eu falei assim: este ano eu quero me apaixonar por mim. E o que é a gente se apaixonar por nós mesmos? Não tá falando sobre amor próprio. Amor próprio pra mim tem uma coisa muito racional, de limites que eu imponho na relação. Não, apaixonar por mim tá muito mais associado a como você fica quando você se apaixona. Primeiro que patos vem do grego, que fala que é uma patologia. A gente fica muito bobo apaixonado, como diz aquela música do Jorge Mateus. Ainda sou mesmo um bobo apaixonado. Eu quis ficar boba apaixonada por mim. E para eu me apaixonar por mim, eu preciso olhar para as minhas fragilidades, para os meus erros, para as minhas imperfeições e achar lindo. Porque é assim que a gente faz com o outro. E não de um lugar irresponsável, de falar, pode fazer isso errado. Não é sobre achar, sobre ser irresponsável, mas é sobre o não julgamento com as minhas imperfeições e aceitá-las, né? Eu nunca vou conseguir ser boa em tudo, ser perfeita, é inalcançável. E gostar disso, das coisas que não são tão bonitas na minha aparência e qualquer outra coisa, ou as coisas que eu já fiz que não são bonitas, que não são tão boas pra mim. Geralmente o que a gente faz de ruim é muito mais pra gente mesmo, e não ficar com culpa. E nesse processo de me apaixonar por mim, eu fui aceitando e olhar pra mim e quando a gente tá muito apaixonado, a gente se dedica muito por aquele projeto ou por aquela pessoa, né? Você tá apaixonada por um projeto, por uma pessoa, você respira aquilo. Eu respirei,
o que eu quero, quais são os meus sonhos, porque eu tava meio perdida em relação a isso. E eu vejo que eu tô compartilhando isso com vocês, que é até algo que eu quero conversar, trazer um vídeo explanando mais sobre esse grande objetivo de 2024 e o próximo que eu coloquei para 2025. Porque eu tô vivendo com propósito e de propósito a vida, sem deixar me levar, eu tô olhando para ela o máximo que eu consigo. E é isso que eu vejo que a vida tá pedindo para você de Libra. Se apaixone por você, se honre, se cuide, né? Se proteja. Você é o seu campo sagrado. Ninguém é igual a você. Então esse é seu superpoder. Eu posso ficar falando várias frases clichês aqui, quando na verdade você precisa dar mais para você e entregar para fora só aquilo que transborda. Não deixe o outro confortável para você ficar desconfortável. Coloca isso como parâmetro daqui para frente. Se isso for me deixar desconfortável, é não pro outro. Começa por aí, se você precisar de um primeiro passo. Porque a vida está dizendo que tem uma estrutura material, emocional e relacional muito, muito forte. Se você parar de dar, de entregar, de fazer para o outro e se apaixonar por você nesse movimento bonito de, poxa, se eu posso ser tão gentil, tão dedicada, tão equilibrada, se eu posso dar os melhores conselhos para o outro, tão dedicada a ouvi-los, por que eu não começo fazendo isso comigo mesmo, comigo mesma? É muito sobre isso para vocês. Eu espero que tenha feito sentido aí. Se fez, curte, compartilha, comenta aqui, me conta como você sentiu. E se inscreve se não é inscrito aqui. Tô voltando agora. Bora juntos nessa nova fase do Bússola de Luz. E eu espero te encontrar no próximo vídeo. Aquele cheiro.